Olá, como eu prometi, então, vamos tirar algumas dúvidas a respeito aí das atividades sobre relação. Muitos têm perguntado, têm ficado com dúvida em como montar a relação, outros em como colocar o conjunto, no caso o domínio, e como colocar a imagem. E alguns relataram dificuldade principalmente nessa atividade número 6, aqui que ela dizia assim: se RS são relações binárias, né, de A em B, e aí a definição de cada uma delas pede para fornecer as representações de RS, o domínio e a imagem de RS e a intersecção entre elas. Então, só lembrando que relação binária nada mais é que uma relação entre dois conjuntos. Nesse caso aí, o conjunto A e o conjunto B. Tá? Então, nessa atividade, a primeira coisa que você tem que fazer é definir ou escrever, né, enumerar os elementos do conjunto A e do conjunto B. Como o conjunto A, ele diz que os valores de x são todos os valores pertencentes aos inteiros, tal que menos 2 é menor ou igual a x menor ou igual a 5. Então, nesse caso, a gente teria o conjunto A enumerado assim, ó. Ele seria o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, só são apenas os valores inteiros. O conjunto B, ele fala que são os valores de y pertencentes aos inteiros, pertencentes a z, tal que menos 2 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3. Então, os elementos do conjunto B seria o menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, isso seria apenas para a gente definir, né, ou enumerar os elementos dos conjuntos. Então, o primeiro passo é você fazer o A cartesiano B. Então, o A cartesiano B seria todos esses pares ordenados aí, todo o conjunto de todos esses pares ordenados. Nesse caso aí, como o A tem 8 elementos e o B tem 6 elementos, então 6 vezes 8 são 48 pares no produto cartesiano. Ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório fazer esse exercício, mas ele ajuda você a verificar os pontos que você necessita, tá certo? Então, o A cartesiano B é bom que você faça e deixe aí. Agora vamos falar das relações que ele traz. Ele diz, a primeira relação é x, r, y, ou seja, x e y formam os pares ordenados da relação R. Se somente se 2 divide o valor de x menos o valor de y. Então você pensa o seguinte: se o 2 divide o x menos y, quer dizer que o resultado de x menos y tem que ser um número par, porque 2 só divide números pares. Então, para que x menos y seja um número par, é necessário que o x e o y sejam pares, ou x e o y sejam ímpares, porque somente nessas duas situações que essa subtração aí daria um número par. Tá? Se você pegar um número par menos um número ímpar, não dá, vai dar sempre ímpar. E se você pegar um número ímpar menos um número par, também vai dar sempre ímpar. Logo, 2 não vai dividir eles. Então, você pensa assim, né? Nós temos aí o conjunto A e o conjunto B, e aí você pega lá o primeiro valor do x, que é menos 2. Né? Então, lembrando que o x sempre está no conjunto A. Se o primeiro valor de x é menos 2, o 2 é um número par. Quer dizer que você vai montar pares apenas com os pares do conjunto B. Então, você ia pegar como seus possíveis valores de y, você pegaria o menos 2, você pegaria o 0 e você pegaria o 2. Então, se você faz menos 2 menos o menos 2, ficaria menos 2 mais 2, que dá 0. Então, 2 divide 0, certo? Logo, você tem um par ordenado menos 2 e menos 2. Se você pega o valor 0, se você faz menos 2 menos 0, dá menos 2. Então, 2 divide menos 2. Então, você tem o par ordenado menos 2 e 0.
Se você pega o valor 2 para ser o y, se você fizesse menos 2 dá menos 4. Então, 2 divide menos 4. Logo, você tem um par ordenado 2, menos 2 e 2. Então, veja que com menos 2, basta fazer o y com os valores pares. Segundo valor de x é o menos 1. 1 é ímpar. Logo, quem são seus possíveis valores de y? Seria o menos 1, seria o 1, seria o 3, né? Que são os valores ímpares que nós temos lá no conjunto B. Aí você imagina, menos 1 sendo x, menos o menos 1, que é o y. Menos 1 menos menos 1 vai dar menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Logo, o par ordenado seria menos 1 e menos 1, porque 2 divide 0. Se o x for 1, ficaria menos 1, que dá menos 2. Então, 2 divide menos 2. Logo, você tem o par menos 1 e 1. E se o x é menos 1 e o y vai ser 3, se você faz menos 1 menos 3, dá menos 4. E 2 divide menos 4. Logo, eu tenho o par menos 1 e 3. Então, veja que você sempre pega o valor que você substituiu no y para você formar o par. Tá certo? Então, ó, aí nós vamos repetir esse procedimento para o x igual a 0. Ó. Com o 0 é considerado um par, então eu só faço com os números pares. Encontro os 3 pares ordenados aí. Faço a mesma coisa quando o x for igual a 1, né? Então, como 1 é ímpar, eu vou fazer também os pares somente com os ímpares. Então, menos 1 que dá 0. Aí 1 e menos 1, 1 e 1, 1 e 3. Depois eu vou repetir de novo isso daí com 2, que é par de novo, e formo os pares ordenados com os pares. E faço novamente com 3, que é ímpar, e formo os pares ordenados com os ímpares. Ainda tenho o x igual a 4, que é par, formo os pares ordenados com todos os pares de B, né, que são os nossos possíveis y, e aí formo também mais 3 pares ordenados. E por último, o 5. O 5 é ímpar, eu vou formar par com os ímpares. Então, eu teria esses pares ordenados. Dessa forma, a minha relação R, né, lá na letra A pede para fazer a representação cartesiana. A representação cartesiana é assim, ó, você colocar o conjunto dos pares ordenados. Então, seria todos os pares ordenados que nós encontramos nessas substituições. Então, seriam menos 2 e menos 2, menos 2 e 0, menos 2 e 2, menos 1 e menos 1, até o último. Então, observe que todos esses pares que estão relacionados aí, que nós encontramos na relação, todos eles estão lá no nosso produto cartesiano de A com B. Então, todos eles têm que aparecer aí, tá certo? Então, essa seria a representação cartesiana da relação R. Na relação S, ele já traz uma definição diferente, ó. Ele fala x, s, y, ou seja, uma relação S dos pares ordenados x e y. Aí ele diz que se x menos 1 ao quadrado é igual a y menos 2 ao quadrado. Então, já traz uma expressão matemática, né, definindo a relação S. Lembrando que o nosso conjunto A e o nosso conjunto B continuam os mesmos valores. Por aí, ser uma relação matemática, fica mais fácil. Nós podemos organizar essa expressão e aplicar os atributos matemáticos nela. Como os dois membros está elevado ao quadrado, nós podemos eliminar os quadrados e ficaria somente x menos 1 igual a y menos 2. Isolamos o y em um membro, então a gente pode dizer que o nosso y é x menos 1 mais 2, logo o y seria igual a x mais 1. Como nós já temos uma expressão matemática que define a relação, agora é só você ir substituindo os valores de x, ó, que são aqueles 8 valores que estão lá no conjunto A. Primeiro valor, x igual a menos 2. Se o x for igual a menos 2, você vai lá na expressão e substitui. Y é igual a menos 2, que é o x, mais 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Logo, o nosso par ordenado seria
menos 2 e menos 1. Logo, aqui a gente está encontrando o valor final aí, que é o y. Depois, para x igual a menos 1, então ficaria y igual a menos 1 mais 1, que dá 0. Para o ordenado, menos 1 e 0. Depois, x igual a 0. O y seria 0 mais 1, que é igual a 1, para o ordenado 0 e 1. Para x igual a 1, y seria 1 mais 1, que vai dar 2, para o ordenado 1 e 2. Para x igual a 2, o y seria 2 mais 1, que dá igual a 3, para o ordenado 2 e 3. Para x igual a 3, no caso, o y vai ser 3 mais 1, que é igual a 4, forma o par ordenado 3 e 4. Para x igual a 4, o y seria 4 mais 1, que dá 5, forma o par ordenado 4 e 5. E para x igual a 5, o y seria 5 mais 1, que dá 6, formando o par ordenado 5 e 6. Então, nós temos todos esses pares ordenados aí que, em tese, seria a nossa relação S. Só que, se você observar lá no A cartesiano B, você vai ver que lá não existe 3 e 4, porque no conjunto B não tem 4. Então, esse par ordenado aí fica fora da relação. Lá também não tem 4 e 5. Então, esse par ordenado aí está fora da relação, né, de A com B. E também lá não existe 5 e 6. Então, o 5 e 6 também fica fora da relação. Logo, a relação S só vai ter esses 5 pares ordenados aí, ó. O menos 2 e o menos 1, o menos 1 e 0, o 0 e 1, o 1 e o 2, e o 2 e 3. Então, só vai para a relação, né, cartesiana, né, os pares ordenados que estão no produto cartesiano. Então, e aí está representado de maneira cartesiana a relação S. Então, nós já fizemos lá a relação R anteriormente, fizemos agora a relação S. Aí fecha a letra A. Na letra B, ele pede para encontrar o domínio e a imagem. Então, basta você olhar o que é o domínio da relação. São todos os valores de x lá nos pares ordenados que você encontrou para a relação R. Tá? Então, lá você tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, todos esses valores aí foram usados para x lá na relação R. Então, o domínio da relação R coincidiu com o conjunto A. Não tem problema. Então, nesse caso, a gente fala que o conjunto A todinho é o domínio. A imagem da relação R, então, seria apenas os valores de y que fizeram parte da representação cartesiana. Que nesse caso foi o menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Nesse caso também a imagem de R foi coincidente com o conjunto B. Tá? Então, nem sempre dá igual. O domínio igual ao A e a imagem igual a B. Pode ter domínios menores e imagens também menores, certo? No caso da relação B, que está aí em cima, ó, quais foram os domínios? Quais foram os valores de x que nós utilizamos lá? Utilizamos o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, observe que o domínio da relação S é menor que o conjunto A, não tem problema. Então, só coloque no domínio os valores de x que você utilizou. A imagem de S seria o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, 2 e o 3. Também são apenas os valores de y que nós colocamos ali na relação. Nesse caso, coincidiu com o B. Tá? Também é questão apenas de coincidência. Então, aí ficaria representado o domínio e imagem. Basta você representar eles, os valores em forma de conjunto. Tá certo? E por fim, ele pedia para fazer a intersecção da relação R e da relação S. Só que na relação R e relação S nós não observamos nenhum par ordenado em comum nas duas relações. Nesse caso, a intersecção será vazia. Tá bom? Então, espero que com esse exercício comentado vocês consigam desenvolver as demais atividades e outras dúvidas que forem surgindo, é só nos acionar aqui no grupo. Certo? Até mais!